Você já percebeu como o celular está sempre por perto? Ele acorda junto com a gente, acompanha o café da manhã, fica na mesa durante o dia e muitas vezes é a última coisa que vemos antes de dormir. Depois dos 60, esse hábito tão comum pode parecer inofensivo. Afinal, o celular facilita a vida em muitos aspectos. Mas o que pouca gente percebe é que, aos poucos, esse uso constante pode começar a afetar algo muito precioso: a memória. Não de forma brusca ou assustadora, e sim silenciosa, quase imperceptível no meio da rotina. Pequenos esquecimentos vão sendo atribuídos à idade, quando na verdade alguns hábitos digitais estão colaborando para isso. Um neurologista faz um alerta importante. Não é o celular em si o vilão, mas a forma como passamos a usá-lo todos os dias. Certos comportamentos repetidos acabam treinando o cérebro a prestar menos atenção, reter menos informações e depender demais da tecnologia. Ao longo deste vídeo, vamos conversar com calma sobre esses hábitos, entender por que eles impactam a memória após os 60 e, principalmente, como pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença para manter a mente mais clara, ativa e confiante no dia a dia. O celular entrou na nossa vida como uma grande ajuda. Ele informa, conecta, lembra compromissos e resolve coisas em segundos. O problema é que, depois dos 60, o cérebro já não responde exatamente da mesma forma aos estímulos constantes. E esse excesso diário começa a cobrar um preço silencioso. Sem perceber, o cérebro passa o dia inteiro reagindo a telas, sons, mensagens e imagens rápidas. Isso mantém a mente sempre ligada, mas raramente aprofundada. Em vez de registrar informações com calma, o cérebro aprende a pular de um estímulo para outro, o que dificulta a fixação das lembranças. Com o tempo, essa sobrecarga pode se manifestar em esquecimentos simples. Por que entrou em um cômodo? O que ia dizer? Onde colocou um objeto? Não é sinal de algo grave, mas um aviso de que o cérebro está sendo usado mais para reagir do que para memorizar. E isso merece atenção. Muitas vezes o celular nem toca, nem vibra. E mesmo assim, a mão vai até ele quase automaticamente. Um olhar rápido, uma conferida sem motivo claro, só para ver se tem algo. Esse gesto repetido várias vezes ao dia parece pequeno, mas tem um efeito importante na forma como o cérebro funciona. Cada vez que você interrompe o que estava fazendo para olhar o celular, sua atenção se quebra em pedaços. O cérebro precisa sair da tarefa, mudar o foco, e depois tentar voltar. Após os 60, esse vai e volta exige mais esforço do que antes, mesmo que você não perceba conscientemente. Com o tempo, a mente se acostuma a não permanecer muito tempo em uma única coisa. Isso prejudica conversas, leituras, raciocínios e até lembranças recentes. Não é falta de capacidade, é treino constante de distração. E aquilo que não recebe atenção suficiente dificilmente se transforma em memória. Rolar a tela sem perceber o tempo passar é algo muito comum. Você pega o celular para ver uma coisa rápida e, quando nota, já se passaram muitos minutos. Esse hábito parece relaxante, mas para o cérebro ele funciona mais como um esforço contínuo do que como descanso. Cada imagem, vídeo ou texto curto exige uma pequena reação mental. O cérebro avalia, descarta e passa para o próximo conteúdo em segundos. Quando isso acontece por longos períodos, ele fica sobrecarregado de estímulos superficiais e quase não tem espaço para organizar e guardar informações importantes. Após os 60, essa prática constante pode deixar a mente cansada, confusa e menos eficiente para lembrar do que realmente importa. Ao final do dia, a sensação é de cabeça cheia e memória fraca, mesmo sem ter feito nada difícil. Esse é um sinal claro de que o cérebro foi muito estimulado, mas pouco nutrido. Notificações chegam o tempo todo. Mensagens, avisos, promoções, lembretes, sons e vibrações. Mesmo quando você não abre o celular, o simples fato de saber que algo chegou já tira o foco do que estava fazendo naquele momento. O cérebro funciona melhor quando consegue completar um pensamento de cada vez, mas as notificações interrompem esse processo constantemente. Aos poucos, a mente aprende que não precisa se esforçar para lembrar, porque sempre haverá um alerta chamando a atenção para outra coisa. Depois dos 60, esse treino diário de interrupção faz com que o cérebro registre menos informações completas. Ele passa a abandonar ideias pela metade, o que aumenta a sensação de esquecimento. Não é falha de memória, é excesso de estímulos ensinando o cérebro a não finalizar o que começa. Hoje em dia, o celular virou agenda, despertador, lista de compras, mapa, calculadora e até
Caderno de recados da memória. Tudo fica guardado ali. À primeira vista, isso parece prático e até inteligente, mas o cérebro começa a trabalhar cada vez menos por conta própria. A memória funciona como um músculo. Quanto menos é usada, mais fraca fica. Quando você deixa de fazer pequenos esforços mentais, como lembrar um número, um compromisso ou uma informação simples, o cérebro entende que não precisa mais manter essa habilidade ativa. Depois dos 60, essa dependência excessiva pode acelerar a perda de agilidade mental. Não porque o cérebro não seja capaz, mas porque ele foi pouco solicitado. E o mais delicado é que esse enfraquecimento acontece aos poucos, sem causar estranhamento imediato, até virar um hábito difícil de perceber. Colocar tudo no celular parece uma forma de evitar esquecimentos. Datas, horários, remédios, compromissos, tudo com alarme e lembrete. O problema começa quando o cérebro deixa de tentar lembrar por conta própria, esperando sempre que o celular avise. Quando você não faz o esforço de antecipar mentalmente o que vem pela frente, a memória perde treino. A mente fica menos ágil para organizar o dia, planejar tarefas simples e até calcular o tempo entre uma atividade e outra. Isso afeta a autonomia de forma sutil. Depois dos 60, manter essa agilidade é essencial para a confiança no dia a dia. Usar o celular como apoio é saudável, mas abandonar completamente o exercício de lembrar faz com que o cérebro fique mais lento. Não por idade, mas por desuso. Responder mensagens enquanto assiste à televisão, olhar redes sociais enquanto conversa, checar o celular durante uma refeição. Tudo isso virou parte da rotina. Mas o cérebro não foi feito para fazer várias coisas ao mesmo tempo com qualidade. Na prática, o que acontece não é multitarefa, mas alternância rápida de atenção. O cérebro pula de uma atividade para outra, sem se aprofundar em nenhuma. Depois dos 60, essa alternância constante exige mais esforço mental e deixa a mente cansada com mais facilidade. Com o tempo, a capacidade de concentração diminui. Fica mais difícil acompanhar uma conversa inteira, ler um texto com calma ou lembrar detalhes importantes. A memória sofre porque aquilo que não recebe atenção plena dificilmente se fixa de verdade. Muitas pessoas usam o celular como companhia antes de dormir. Um vídeo, uma mensagem, uma última olhada nas notícias. Parece inofensivo, mas esse hábito noturno tem um impacto direto na qualidade do sono. E o sono é essencial para a memória. A luz da tela envia ao cérebro o sinal de que ainda é dia, dificultando o relaxamento natural. Além disso, o conteúdo recebido à noite mantém a mente ativa, pensando, reagindo e processando informações quando deveria estar desacelerando. Depois dos 60, o cérebro depende ainda mais de um sono profundo para organizar e consolidar as memórias do dia. Quando o celular invade esse momento, a consequência pode ser acordar cansado, com a sensação de cabeça pesada e mais esquecimentos ao longo do dia seguinte. Nem sempre o impacto do celular na memória é óbvio. Muitas vezes, ele aparece em pequenos sinais do cotidiano que passam despercebidos. Esquecer o que ia buscar, perder o fio da conversa ou sentir a mente cansada sem motivo claro são alguns exemplos comuns. Outro sinal é a dificuldade de ficar alguns minutos sem olhar o celular. A inquietação aparece, mesmo sem necessidade real. Isso mostra que o cérebro se acostumou a estímulos constantes e já tem dificuldade de permanecer em silêncio ou concentração simples. Após os 60, reconhecer esses sinais é um passo importante de cuidado, não de culpa. Eles indicam que talvez seja a hora de ajustar hábitos. O celular deve facilitar a vida, não ocupar espaço mental que poderia estar sendo usado para atenção, presença e memória. Alguns hábitos são tão comuns que parecem normais demais para causar problema. Checar mensagens logo ao acordar, usar o celular em todas as pausas ou mantê-lo sempre ligado com som e vibração são exemplos disso. O cérebro nunca descansa de verdade. Esses pequenos excessos mantêm a mente em estado de alerta constante. Mesmo quando você não está usando o celular ativamente, o cérebro fica esperando o próximo estímulo. Esse desgaste contínuo reduz a capacidade de concentração e, com o tempo, afeta a memória. Depois dos 60, o cérebro precisa de mais momentos de calma para organizar informações. Erros aparentemente inofensivos acabam roubando esse tempo precioso. Ajustar esses detalhes do uso diário pode aliviar muito a mente sem exigir grandes mudanças na rotina. Usar o celular como apoio é algo saudável. Ele ajuda a organizar compromissos, facilita a comunicação e resolve situações práticas do dia a dia.
O problema começa quando ele deixa de ser apoio e passa a ser a primeira e única fonte de lembrança, decisão e orientação. Quando tudo é terceirizado para o celular, o cérebro entra em modo de economia. Ele para de tentar lembrar caminhos, horários, nomes e pequenas informações do cotidiano. Isso enfraquece a confiança na própria memória e cria uma dependência silenciosa. Depois dos 60, manter a mente ativa é fundamental para a autonomia. O equilíbrio está em usar o celular como ferramenta, não como substituto do pensamento. Esse ajuste devolve ao cérebro a oportunidade de trabalhar, se fortalecer e manter sua agilidade. Não é preciso abandonar o celular nem fazer mudanças radicais. Pequenos ajustes no dia a dia já trazem um alívio grande para a mente. Um exemplo simples é decidir horários específicos para olhar mensagens, em vez de checar o aparelho a todo momento. Outro ajuste poderoso é reduzir notificações desnecessárias. Quando menos alertas interrompem o dia, o cérebro consegue se concentrar melhor no que está fazendo. Isso melhora a atenção e, naturalmente, a capacidade de lembrar depois. Após os 60, esses cuidados ajudam o cérebro a sair do modo de reação constante e voltar ao ritmo natural. A mente fica mais calma, organizada e receptiva. E quando há mais atenção no presente, a memória agradece sem esforço extra. Ficar alguns períodos do dia sem celular pode parecer estranho no começo. A mão até procura o aparelho automaticamente. Mas esses pequenos intervalos são como um descanso profundo para o cérebro, algo cada vez mais necessário depois dos 60. Quando você realiza atividades simples sem o celular por perto, como tomar café, caminhar, arrumar a casa ou conversar, a mente começa a prestar mais atenção ao que está acontecendo. Esse estado de presença fortalece a memória, porque o cérebro registra melhor as experiências. Com o tempo, esses momentos sem tela trazem mais clareza mental, menos ansiedade e mais confiança na própria capacidade de lembrar. Não é isolamento da tecnologia, é equilíbrio. E esse equilíbrio prepara o terreno para um uso mais consciente no restante do dia. Uma estratégia simples é sempre se perguntar: por que estou pegando o celular agora? Essa pausa de poucos segundos já muda a relação com o aparelho. Em vez de agir no automático, você traz consciência para o gesto e reduz o uso desnecessário. Outra prática útil é deixar o celular fora do alcance em atividades que exigem atenção, como refeições, leituras ou conversas. Essa distância física ajuda o cérebro a permanecer focado e diminui a tentação de interrupções constantes. Depois dos 60, essas estratégias não servem para controlar o celular, mas para proteger a mente. Quando o uso se torna mais intencional, o cérebro trabalha com mais qualidade, menos cansaço e maior capacidade de lembrar do que realmente importa. A tecnologia faz parte da vida moderna e pode ser uma grande aliada em qualquer idade. O segredo está no equilíbrio entre o uso do celular e hábitos que estimulam o cérebro de forma natural, como conversar, observar, refletir e lembrar ativamente. Quando o celular ocupa todos os espaços do dia, esses hábitos ficam sufocados. Mas, quando existe equilíbrio, a tecnologia complementa a vida, em vez de comandá-la. Isso preserva não só a memória, mas também a sensação de autonomia e controle. Após os 60, esse equilíbrio é uma forma de cuidado diário. Pequenas escolhas feitas todos os dias mantêm o cérebro ativo, confiante e presente. Não se trata de fazer menos, mas de viver com mais atenção e consciência. Depois dos 60, a memória merece cuidado constante, mas isso não precisa ser complicado nem assustador. Como vimos, muitos esquecimentos não estão ligados apenas à idade, e sim a hábitos cotidianos que podem ser ajustados com calma e consciência. O celular não precisa sair da sua vida. Ele pode continuar sendo um aliado, desde que não ocupe o espaço que é da atenção, do silêncio e da presença. Pequenas mudanças, como reduzir interrupções, criar momentos sem tela e confiar mais na própria memória, fazem uma grande diferença ao longo do tempo. Reflita sobre como o celular participa do seu dia e quais ajustes fazem sentido para você. Se esse conteúdo ajudou de alguma forma, deixe seu comentário, compartilhe sua experiência e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Cuidar da mente é um gesto de autonomia, tranquilidade e respeito por si mesmo.